Justiça para Todos de hoje, vamos mostrar a segunda parte do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, realizado em Brasília, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes federais, representantes do Ministério Público e especialistas em direito penal debateram temas importantes sobre o futuro da justiça criminal no país. Temas como a lavagem de dinheiro, métodos de investigação, marco civil da internet, o novo Código de Processo Penal, audiências de custódia, ampla defesa e meios de prevenção da corrupção foram discutidos. E ainda, ao final do evento, os participantes elaboraram a Carta de Brasília, com enunciados e recomendações para a melhoria do sistema de justiça criminal do Brasil como um todo. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Durante 3 dias, os participantes do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, debateram ideias e apontaram soluções práticas para os atuais problemas enfrentados pela justiça criminal brasileira no que diz respeito às organizações criminosas. Durante o evento promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, no Conselho da Justiça Federal em Brasília, foram discutidos temas como os mecanismos de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e do contrabando. Para especialistas, a inteligência e o compartilhamento de informações são essenciais para combater esse tipo de crime nas fronteiras do país de forma mais rápida e efetiva. Veja só. No 7º FONACRIM, mecanismos de lavagem de dinheiro foi tema da palestra do juiz federal da 3ª Vara Federal Especializada em Lavagem de Dinheiro de Campo Grande, Bruno César da Cunha Teixeira. O magistrado ressaltou o enriquecimento das organizações e disse que a maioria dos integrantes quer usufruir de tudo que lucra. Hoje esses grupos eles querem ser marginais apenas do ponto de vista da criminologia ou do direito penal, mas querem estar integrados perfeitamente à sociedade, fruindo das benesses da vida em sociedade, fruindo dos luxos que a vida em sociedade pode ofertar e não necessariamente viverem em situação de auto-isolamento. O magistrado lembrou uma mudança do perfil dos crimes nas fronteiras. Os grupos criminosos, que antes só traficavam ou só faziam contrabando, hoje são narcocigarreiros, praticam os 2 crimes. Hoje tem acontecido nas fronteiras uma situação bastante interessante. Os grupos eles moldam estruturas criminosas pré-prontas, dedicadas ao transporte de produtos ou mercadorias ilícitas e, conforme vá prazer a esses grupos buscar maiores lucros, eles podem se dedicar ora ao narcotráfico, ora ao contrabando de cigarros. São grupos chamados narcocigarreiros. Isso é uma coisa bastante interessante. O lucro dos grupos cigarreiros ele é tão grande, ele tem sido tão grande, que muitos grupos antes dedicados estritamente à narcotraficância passaram a transportar cigarro. O delegado da Polícia Federal de São Paulo, José Navas Júnior, também foi convidado para o FONACRIM. Ele fez uma análise dos métodos atuais de investigação e deu exemplo de vários lugares do mundo. Eu trafeguei dos hemisférios de ponta a ponta e de regimes a regimes para mostrar que quando se fala em métodos de descortinar, que é o nosso tema, organizações criminosas, efetivamente nós precisamos repensar, é o que está aqui na frente, as formas de investigação e de persecução criminal. O delegado da PF explicou tudo que envolve hoje interceptação e criptografia do país e mostrou que a comunicação é a arma principal, a base das organizações criminosas. A comunicação, como eu comecei a comentar já na apresentação, ela é a arma principal. Ela é a base da organização criminosa ou do que faz o crime estar organizado. Então é ela que nós precisamos efetivamente atacar de forma responsável e legal, por certo.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, veio ao fórum para falar sobre as controvérsias da multa coercitiva aplicada a empresas multinacionais de serviço online. Ele disse que na jurisdição criminal, nós nos deparamos com a macrocriminalidade, que é tão ou mais perigosa do que a criminalidade violenta. Na jurisdição criminal, nós nos deparamos, como o nosso expositor anterior disse, com a macrocriminalidade, que tem uma realidade completamente diferente e que é tão perniciosa ou mais do que aquela criminalidade decorrente de crimes com violência ou grave ameaça. É aquilo que um promotor italiano diz: muitos não se deram conta de que o crime organizado é tão perigoso quanto o terrorismo, porque distorce o mercado, aumenta a riqueza de poucos e a pobreza de todos os outros. Sobre as multas, ele citou o artigo 12 do Marco Civil da Internet. Mas, segundo o magistrado, o fato é que há certezas e muitas interpretações. A jurisprudência do STJ, eu digo, tem considerado legal a imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial, que determina o fornecimento de informações referente a contas e comunicações nela efetuadas de usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens de internet. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque a nova argumentação atual de que o Marco Civil da Internet só manda guardar, armazenar por 6 meses dados cadastrais. O que é uma contradição, porque a própria lei ressalva a possibilidade das mensagens serem fornecidas por ordem judicial. Portanto, essa lei não pode ser interpretada de forma que não atinja a sua finalidade. No próximo bloco, participantes do Fonacrim debatem o projeto de lei do novo Código de Processo Penal e ainda o direito ao silêncio, coleta do perfil genético, função do juiz, audiências de custódia e gerenciamento de bens apreendidos também foram discutidos por especialistas. Nós voltamos daqui a pouco. Durante o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, Fonacrim, um assunto que teve destaque e, claro, não poderia deixar de ser debatido é o projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Aspectos controvertidos na visão dos tribunais, como o direito ao silêncio, a coleta do perfil genético, a função do juiz, audiências de custódia e o gerenciamento de bens apreendidos, foram discutidos pelos participantes do evento. Acompanhe a reportagem. O 4º painel do Fonacrim discutiu o projeto de lei do novo Código de Processo Penal. A desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Salis Monteiro Sanchotene, falou sobre prova no processo penal e os aspectos controvertidos na visão dos tribunais. A reforma no Código de Processo Penal, segundo a magistrada, atrapalha o trabalho do juiz em vários aspectos. Do que eu li na reforma, algumas coisas vieram para piorar a sistemática que nós temos hoje. E toda a reforma ela deve vir para consolidar pontos que já estão pacificados, que o judiciário já deu a sua interpretação, e no caso que eu vou trazer para vocês hoje aqui, nós temos diversos pontos que já foram consolidados na visão dos tribunais superiores, e não obstante isso, a reforma está fazendo
um reverso nisso, voltando a um período anterior, que piora muito a atuação do juiz criminal. Salis Monteiro lembrou a conquista da Lei das Organizações Criminosas, que prevê o acesso direto do Ministério Público e da Polícia aos dados cadastrais dos suspeitos. Mas ela mostrou que o substitutivo não agrega à conquista. E no substitutivo agora, eu achei que nós íamos evoluir, já que a Lei das Organizações Criminosas consolidou o entendimento jurisprudencial, que nós no substitutivo teríamos essa consolidação. E agora a redação vem que se admite apenas quando a liberdade do réu ou da vítima estiverem em risco. Então reduziu sobremaneira o acesso a dados cadastrais, dando a entender que fora dessas hipóteses ainda precisaria de autorização judicial para conseguir acesso a dados cadastrais. É uma total involução. O juiz federal da 2ª Vara Federal Criminal especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro e corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, Walter Nunes da Silva Júnior, trouxe para o fórum a temática do direito ao silêncio e a coleta do perfil genético de suspeitos de crimes, como elemento de prova. Ele mostrou a importância do banco de dados para fins investigatórios e como o Brasil não investe nessa ferramenta. O que a gente reclama bastante agora, no momento, é porque a gente não tem um banco de dados, seja de vestígios, seja em relação a pessoas identificadas. A gente tem pouco mais de 3 mil pessoas, a gente tem uma população carcerária de aí por volta de 700 mil pessoas. É inadmissível que o Brasil só tenha isso. O magistrado finalizou a palestra sugerindo a criação de uma central de custódia. Eu acho que pode até haver uma provocação, independentemente de lei, seja o Ministério da Segurança Pública, de normatizar de como deve ser feito isso no ambiente das polícias federal e civil. Eu sei que a Polícia Federal tem uma série de protocolos a respeito dessa cadeia de custódia. Independentemente disso, eu acho que a gente pode pensar não só de colocar no novo Código de Processo Penal, porque não tem, a nova técnica está sendo preparada aí sob a coordenação do nosso amigo André Prado. A gente já tem uma proposição nesse sentido, disciplinando essa cadeia de custódia. Então, eu acho que a gente pode definir aí nessa questão da identificação, preservação, do trato, quando ela sair da criação da central de custódia e quando do tráfego e da manipulação desse material genético para fins de exame em relação a um caso concreto. A juíza federal da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Ana Paula Vieira de Carvalho, também foi uma das palestrantes do fórum. Ela começou a apresentação com uma abordagem sobre a essência do juiz acusatório. Não há uma univocidade, não há uma visão única sobre o que é o modelo acusatório. Então, a gente tem que partir daquilo que é unânime. Qual é a unanimidade a respeito do modelo acusatório? Qual é a essência do modelo acusatório? O juiz não pode investigar, não é ele que faz a acusação e ele está adstrito a julgar aqueles fatos objeto da acusação e aquelas pessoas. Faz todo sentido. Então, essa é a essência do modelo acusatório. A partir dessa essência, vários modelos de sistema acusatório podem ser pensados, que vão tratar diferentemente da questão, por exemplo, abordada pelo nosso colega Rachid, que é a gestão da prova. Então, não é correto dizer que num modelo acusatório o juiz nunca pode ter a iniciativa probatória na fase judicial. Não. Esse pode ser um modelo de sistema acusatório no qual você acredita, mas você não pode dizer que isso está na Constituição. Isso não é verdade. A magistrada trouxe o exemplo dos Estados Unidos, onde mais de 90% dos casos são resolvidos no juízo prévio. Será que o modelo adversarial americano é mais garantista do que o nosso? Vamos refletir sobre isso. Eu estive nos Estados Unidos há 10 anos atrás, a convite do governo americano para fazer uma visita institucional. Eu voltei de lá com a impressão de que os Estados Unidos são uma democracia pujante, com instituições que funcionam muito bem. Voltei muito bem impressionada, realmente. Porém, a justiça penal americana, a meu ver, não merece ser copiada por nós. A nossa
funciona muito bem. A audiência de custódia na reforma do Código de Processo Penal foi tema da palestra da juíza federal substituta da 22ª Vara Federal com competência criminal de Porto Alegre, Cristina de Albuquerque Vieira. A magistrada lembrou que, por lei, o preso, após a prisão em flagrante, deve ser apresentado ao juiz sem demora. A audiência de custódia é uma audiência de garantia, né? E se a garantia, e a garantia existe para proteger o detento, e se o detento está entendendo que a garantia dele está sendo afetada de alguma forma, por certo que essa audiência deve ser feita. Agora, se o detento, que é o destinatário da garantia, entende que a conversão do flagrante em preventiva sem audiência de custódia não afetou a garantia dele, então realmente não há necessidade de fazer. A juíza concluiu, reforçando que, embora seja indesejada pelos magistrados, a audiência de custódia é importante para o preso. A justiça se torna mais humana, porque ela se aproxima do detento e ela presta a jurisdição como deve ser individualmente, o princípio da individualização da pena, não lá só na hora da sentença, mas um princípio de individualização da prisão antecipada, um princípio da individualização da fundamentação. O juiz federal substituto da 35ª Vara Federal com competência criminal de Belo Horizonte, Rodrigo Pessoa Pereira da Silva, trouxe para o evento uma abordagem sobre o gerenciamento dos bens apreendidos. Nós podemos perceber durante as ações da ENCLA que os leiloeiros mais profissionalizados, eles têm total estrutura para fazer toda essa atividade. Eles têm sistemas de informática, sites muito bem desenvolvidos, eles têm pátios. Tinha até um leiloeiro de Belo Horizonte que ele estava acabando de montar um pátio de praticamente 1 milhão de metros quadrados, com capacidade para mais de 1.000 veículos. No Sul também a gente fez algumas reuniões com associações de leiloeiros, então eles têm uma estrutura extremamente profissional. Rodrigo Pessoa disse que é necessária uma revisão dos critérios de avaliação dos bens de pessoas investigadas e opinou sobre alienação antecipada. A alienação antecipada é uma medida de preservação do patrimônio do investigado ou do acusado. Porque quanto mais cedo aquele bem, se transformar em dinheiro e ficar à disposição esse dinheiro, do juízo para dar a destinação final, melhor para todo mundo, as perdas serão menores. Daqui a pouco, direito fundamental à ampla defesa e o nível de compreensão das decisões penais. Assuntos de destaque discutidos no encerramento do Fonacrim. E ainda, prevenção primária da corrupção. Que estratégias podem ser implementadas para acabar com esse mal no Brasil? Nós voltamos em instantes. No último dia de debates do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim, realizado em Brasília, no Conselho da Justiça Federal, os participantes discutiram a questão do direito fundamental à ampla defesa e o nível de compreensão das decisões penais. Os especialistas no assunto reforçaram a importância de decisões bem fundamentadas e claras para que o próprio magistrado se proteja de possíveis riscos de censura. Outro assunto de destaque no encerramento dos trabalhos foi a questão da prevenção da corrupção. Veja só. A palestra de encerramento do segundo dia do Fonacrim foi feita pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. O ministro, que é doutor e mestre em Direito Processual, falou do direito fundamental à ampla defesa e à inteligibilidade das decisões penais. Sempre haverá uma distância entre aquilo que está nos livros, o law on the books, e aquilo que está na prática, law in action. E isso, seguramente, nós que temos experiência
já larga, né, todos aqui na jurisdição criminal, sentimos muito bem essa distância daquilo que nós lemos, do que nós aprendemos e aquilo que efetivamente no dia a dia nos é colocado para decidir em situações concretas. Para o ministro, o fundamento mais importante é o fundamento extraprocessual, porque ele é de cunho social. Na medida em que um juiz fundamenta a sua decisão, ele explicita, portanto, os fundamentos que o levaram, as razões que o levaram a decidir, se justificando, portanto, não só com relação ao material fático que foi analisado, as provas que foram incorporadas à sua convicção e o raciocínio jurídico, portanto, os fundamentos jurídicos que dão a esse fato, ou a esses fatos e a essas provas, determinada consequência jurídica, esse ato de justificativa, de explicação, de explicitação dos fundamentos é precisamente aquilo que legitima a nossa função perante todo o corpo social. O ministro do STJ reforçou a importância de decisões bem fundamentadas e claras para que o magistrado se proteja de julgamentos e possíveis riscos de censura. Quando o juiz motiva suficientemente um ato, ou minimamente um ato, ele está permitindo não apenas às partes melhor decidirem o que fazer, e também dar ao réu e ao Ministério Público, quando for o caso, a certeza de que o juiz examinou a causa da forma como deveria examinar, mas, acima de tudo, essa decisão vista externamente por testemunhas que vão tomar conhecimento, pelos familiares dos envolvidos, pela vítima, pelo réu, pela sociedade em geral, essas pessoas poderão até se insurgir contra o ato decisório, poderão entendê-lo como injusto, mas jamais poderão dizer que o juiz não examinou o processo. No terceiro dia do Fonacrim, a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Luciana Asperi Valdez, falou sobre a rede de integridade para a prevenção primária da corrupção. A magistrada também é coordenadora da Ação 6 na ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Ela começou a palestra fazendo provocações sobre vocação, ideais e legado. O sistema de justiça que eu vou deixar quando eu me aposentar vai ser melhor do que quando eu entrei? Até que ponto, que legado, ou seja, coisas que não mudam com as circunstâncias, eu pessoalmente posso dizer que eu colaborei. Ainda que eu seja uma engrenagem desse tamaninho, mas eu colaborei para que aquele chão mais estável possa ser firmado e a gente venha a ter a justiça como símbolo de defesa da sociedade que a gente quer que ela seja. A promotora propôs um fortalecimento e uma maior proatividade por parte dos magistrados para se chegar à causa raiz da corrupção. Se a gente não começar a construir uma nova fundação que não venha a ruir, não tem jeito. Você pode fingir que está tudo sob controle, começar a tentar falar que a economia está excelente, que está investindo aqui, mas se a gente não tiver um chão que é a integridade, vai ruir novamente. Eu acho que o preço que a gente pagou nessa crise é suficiente para a gente querer fazer coisas diferentes. E reforçou o quanto é fundamental a vigilância dos magistrados. Nações que usufruem de líderes que representam os seus interesses, de fato, que são comprometidos com as causas da nação, partem de cidadãos que são vigilantes o tempo todo. A democracia e o Estado de Direito não é um fato consumado. Ele é conquistado diariamente. De modo que é isso que nós precisamos realmente estabelecer aqui no Brasil. A coordenação do Fonacrim fez um balanço positivo do evento. Aqui obtivemos informações que, quando estamos sentados nos nossos gabinetes, fazendo o nosso trabalho diário, nós não temos acesso. Como, por exemplo, veio um delegado de Polícia Federal, nos deu instruções muito importantes e dificilmente encontradas, até em livros ou em buscas pela internet, sobre interceptação de mensagens via aplicativos de comunicação, de mensagens instantâneas. Enfim, foi um trabalho muito bom e que eu acredito que surtiu um bom efeito para a JUF e para os associados em geral. A
Após a palestra, os participantes do Fonacrim se reuniram em grupos temáticos para a elaboração de enunciados. As teses foram sobre marco civil, crimes tributários, execução penal do trânsito em julgado, exclusionary rule e repressão do delito de corrupção. Depois da elaboração dos enunciados, os magistrados votaram as teses em plenário. E para encerrar o evento, foi lida a Carta de Brasília. É uma carta em que nós apresentamos o nosso trabalho, os nossos anseios para toda a sociedade. No caso, a nossa Carta de Brasília, considerando o mote, que foi o lema, que foi o 7º Fonacrim, é repensando a justiça criminal diante da criminalidade organizada, nós conclamamos a sociedade a refletir não só sobre o avanço da criminalidade organizada que vem se infiltrando nas instituições brasileiras, como também a necessidade de nós repensarmos o trabalho diário da justiça criminal e também alguns institutos com que trabalhamos e que às vezes mostram-se insuficientes quando aplicados para delitos praticados por organizações criminosas. O 7º Fonacrim foi um sucesso. O Fonacrim serve para a troca de experiências entre juízes com atuação na jurisdição criminal ou que tenham interesse por esses temas, né? E uma atualização, realmente aperfeiçoamento da nossa atividade. A jurisdição criminal ela é um pouco solitária, né? O juiz decide sozinho, trancado às vezes em um gabinete, e essa troca de experiências tem sido fundamental e esse evento serve também para isso. A gente vive uma nova realidade da macrocriminalidade, da criminalidade organizada, e temos um modelo legal e às vezes uma estrutura de trabalho ainda voltada ou pensada para um outro tipo de criminalidade, aquela criminalidade individual. Então é necessário que nós repensemos o nosso modelo para que nós atualizemos a forma de atuação e para que nós tenhamos acesso a esses novos mecanismos de investigação para que o resultado seja efetivo, né? Sob pena de nós termos uma justiça formal que vai atuar, vai processar, mas que não vai conseguir traduzir num resultado prático. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa @juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.